Então, gente, o tema da live hoje é para a gente saber, né, o que está por trás da procrastinação, né? O que você precisa entender para parar de procrastinar, né? Primeiramente, eu quero saber com vocês se vocês costumam procrastinar muito, né? Se isso faz parte da vida de vocês, ou se agora com a quarentena, por exemplo, se vocês estão com uma certa dificuldade para cumprir as tarefas, para agir. Como é que vocês estão nesse sentido? Vocês sempre procrastinaram ou é uma coisa mais da quarentena que vocês estão observando que vocês estão com mais dificuldade? Fala para mim aqui, comenta aqui para mim, para eu saber como é que tá a situação de vocês. Alguém me dá um sinal de vida aqui, deixa eu ver. A Rafa tá falando aqui, sempre, só faço as coisas com emoção. É nos 45 do segundo tempo, né, Rafa? Que coisa, gente. É com emoção sempre. Por que é importante, tá? Vocês terem clareza disso. A Lourdinha tá falando aqui, fiz uma rotina e tô seguindo. Que legal, que bom. Ei, Thaís, boa noite, que bom que você tá aqui. Olha só, gente. Por que é importante vocês terem clareza disso, né? Se vocês costumavam procrastinar muito já antes ou se isso está acontecendo na quarentena. Porque se você começou a perceber que coisas que antes você sempre fez, você está com dificuldade de fazer agora, pode ser por conta de tudo isso que a gente está vivendo, tá? Então, é até normal que você tenha uma certa dificuldade para se adaptar a esse novo cenário, tá? E que certas vezes você não esteja mesmo dando conta de fazer as coisas nesse momento, tá? Então, é importante você respeitar os seus limites para o bem da sua saúde emocional e se isso ou algo mais estiver te incomodando muito, vocês buscarem uma psicoterapia ou alguma terapia online, ok? E assim, agora, se você percebe também que desde sempre, né, você tem uma certa dificuldade de colocar em prática as coisas na sua vida e vive adiando coisas importantes, como ter uma conversa decisiva no seu trabalho ou com alguém que você gosta. Se você vive enrolando para começar aquele curso que você sabe que é importante para você, para sua carreira, para ter coragem para fazer aquela mudança na sua vida, para começar a fazer uma terapia. Se você vive adiando as coisas, gente, muito importantes, saiba que o que pode estar por trás disso é a danada da ansiedade, tá? A ansiedade. A Lourdinha tá falando aqui, sabe o que eu descobri hoje, Pri? Toda vez que eu tenho que fazer algo chato, me dá fome. Fome emocional, Lourdinha? Teve uma live aqui sobre isso, né? Que a gente quer engolir nossas emoções, né? Quer comer nossas emoções, né? Quer se aliviar através da comida, né? É isso, vamos que vamos. E assim, gente, a questão da procrastinação é a questão da ansiedade. E nesse caso mais específico, tá? Da procrastinação, é a ansiedade de desempenho. Vocês já ouviram falar disso? De ansiedade de desempenho? A ansiedade de desempenho, o que é isso, gente? É aquela que te faz duvidar da sua capacidade, tá? A Rafinha tá falando aqui na quarentena, até que fiquei mais disciplinada. Estudei mais do que o ano passado. Olha que interessante. Conseguiu focar mais, né, Rafa? Pois é. E assim, sabe como é que a ansiedade de desempenho funciona, gente? É assim. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu não vou dar conta disso, não. Será que eu sei o suficiente? Será que eu estou preparado para o que eu tenho que fazer? E aí, além de duvidar da sua própria capacidade, gente, vem junto os pensamentos negativos e catastróficos comuns da ansiedade, que fazem com que você pense logo de cara que vai dar tudo errado sempre, tá? Sempre. Então é muito isso. Então, assim, por trás da procrastinação, gente, também tem o perfeccionismo. Eu tô gostando de ver aqui vocês falando, gente, que vocês estão conseguindo render mais. Que bom! A questão da quarentena, né, é um convite para a gente se conectar com a gente. Se vocês estão conseguindo fazer mais isso agora, uau!
Que legal mesmo, organização do tempo. Então, olha, gente, que legal, muito legal. Então, assim, gente, por trás da procrastinação, quem tem esse problema, também tem o perfeccionismo, tá? Que é você achar que tem que ser sempre perfeita, sempre perfeito, sempre, tá? O que te faz entrar, gente, numa autocobrança e num excesso de crítica muito grande, que faz com que seu equilíbrio emocional entre em pane, vá pro brejo. É assim que faz a ansiedade, o perfeccionismo, né? E aí você se apavora e paralisa, tá, gente? Aqui também tem muito daquela ideia de que você, além de ter que ser perfeito, perfeita, né? Você também precisa ter as condições perfeitas, senão você não faz. Quem quer assim? Tem que ser perfeito e tem que ter as condições perfeitas, senão não faz, né? Então é aquela coisa assim, você já fez 1000 cursos ou vive fazendo cursos, aí você pensa assim, ah, só quando eu tiver mais aquele curso, aí sim eu vou tomar coragem para começar aquele projeto, sabe? Ah, só quando eu tiver com todo mundo me apoiando, aí eu vou fazer aquele projeto, entende? Então tem muito dessa ansiedade também, assim, desse perfeccionismo que tem que ter as condições perfeitas também. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que é importante simplesmente começar. Começa. E começa pequeno, tá? Começa do jeito que dá, como você tá e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se permita arriscar, se permita errar, se permita recomeçar. Não fica esperando surgir a motivação, um sinal, sabe? Só começa, pelo amor de Deus, tá? Ah, o Fernando, já já começa a Marília. Pois é, eu combinei com a Marília, eu falei com ela, falei, olha, eu tenho uma live agora às 7 horas, e aí será que dá pra você começar o show 8 horas? E aí ela topou, ela foi super gente boa, tá? Ai, ai, gente. Então, assim, se permite, gente, arriscar, se permite fazer esse movimento. Sabia, gente, assim, que a procrastinação também tem um quê de autossabotagem, tá? A autossabotagem, o que é? Pois é, né? No fundo, de uma forma inconsciente, você pode achar que você não merece aquilo. Olha como é que a gente é doido, né? Que aquilo é bom demais para você, sabe? Aí, sabe, é bom demais para ser verdade. Você fica com esse pensamento, entende? Então, assim, a procrastinação, gente, também tem a ver com a dificuldade de sair da zona de conforto, tá? Uma ansiedade de querer resolver tudo de uma vez, de querer fazer tudo ao mesmo tempo também, de controlar todas as variáveis. Socorro, gente, socorro. Olha como é que isso pode te travar. Vocês estão percebendo? Percebe isso? O Edson tá falando aqui. Quem é Marília perto de você, diva da psicologia? Ô, gente! Eu acho que a Marília podia até me chamar, né? Podia chamar eu, você, Edson, para uma live, e aí depois ela canta as músicas dela, a gente analisa o que tá por trás das músicas dela. Ai, ai. Só que assim, gente, o que é importante, tá? Vocês começarem a pensar que para começar a vencer a procrastinação, você precisa ter algumas coisas em mente, tá? Primeiro, você precisa se expor. Se expor. Né? O que eu quero dizer? Você precisa ir para o campo de batalha, tá? Então, assim, muito da perfeição que você almeja vem com a prática, vem com a disciplina, tá? Vem com a constância, vem com o fazer, percebe? Se você não faz, se você não vai para o campo de batalha, como é que você vai ficar bom no negócio? Como é que você vai ganhar autoconfiança? Entende? Então, assim, não tem mágica. Não tem mágica, gente. Você vai fazendo, aí você vai descobrindo as suas falhas, ou melhor, os pontos de melhoria, tá? E aí você vai aprendendo, ganhando confiança e, claro, vai melhorando. Olha que legal. Vai melhorando. Então, ao invés de você querer começar perfeito, lembra da importância do feito melhor que perfeito. E que a excelência vem com o tempo. Então, baixa sua bola aí. O Edson tá falando aqui, na verdade, ouvir Marília é um convite à terapia. Você não imagina o tanto de gente que me procurou depois da live do Jorge Mateus. Eu recebi muita mensagem depois, viu? Muita gente me procurando. Ei, Caio, boa noite. Que bom que você chegou. Que legal.
Vamos que vamos, gente. E aí, gente, falando nessa questão da importância de você começar do feito melhor que perfeito, né? Você tem que pensar também que você precisa ter paciência, tá, gente? Humildade, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de você se adaptar, de não desistir diante das primeiras dificuldades ou dos fracassos, entende? E você encarar tudo como fonte de aprendizado. E eu até coloquei aqui nos meus stories mais cedo que fracasso também é uma interpretação. Às vezes, uma coisa que você está achando que está dando muito errado, lá na frente você vai perceber que você precisava passar por aquilo para você ficar bom. Entende? Então, assim, faz sentido, gente, que eu estou falando aqui? Aqui o Edson fala, Vini, Caio, já estamos virando brothers por aqui. Que legal. Toninho Sem Isso tá assistindo comigo. Ah, um beijo, pai. Que saudade de você. Beijo para vocês. Então, assim, gente, muito de você conseguir vencer a procrastinação é de você começar a encarar tudo como fonte de aprendizado, tá, gente? É você começar a olhar o copo e não ver ele só cheio ou vazio. Parar de ficar nos extremos, sabe? Então, assim, porque no início, gente, o que acontece? No início de qualquer coisa nova que a gente se propõe a fazer, nunca é fácil. Não é fácil começar uma coisa nova, uma coisa que você não está acostumada. E nessa hora é importante que você se afaste de pessoas que sempre te criticam, te colocam para baixo ou que duvidam de você, tá? E assim, você não vai querer ficar perto de alguém assim, né? Vocês não vai querer ficar perto de alguém assim. Só que se essa pessoa for você mesmo, hein, gente? E aí? Aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Se você for a pessoa que vive se criticando, se colocando para baixo, e aí como é que a gente faz, né? Ei, Marcele, boa noite, que bom que você tá aqui. Então, assim, gente, aí, gente, o que entra quando você percebe que você é a pessoa que você é o seu maior inimigo, né? O que você faz? Você começa a vigiar os seus pensamentos e começar, ao invés de negar, tá? Ou querer esconder, conversar, de querer esconder ou de querer fingir que não tem nada acontecendo, tá, gente? É você começar a conversar com seus pensamentos, com seus medos e questionar, duvidar deles, ok? Boa noite, Joelma. Ei, Gabi. Ei, Andréia, boa noite. Corro de gente assim, que bom, porque o problema é quando essa pessoa é a gente, né? Esse é o problema. Então, assim, o segredo, gente, é na hora que você se perceber tendo esses pensamentos negativos, de autossabotagem, tá? Você começar a duvidar deles e questionar os seus pensamentos mesmos, sabe? E aí você tem o poder de escolher o tipo de pensamento que você quer manter. Você pode aprender a fazer isso, gente. Isso é treino, é treino. Então, é mudando os nossos pensamentos, gente, que nós mudamos os nossos comportamentos. Olha que mágica. Então, faz sentido para vocês? Aperta o coraçãozinho aí para eu saber, gente. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo, se vocês estão acompanhando. Que legal. Gente, é importante que vocês interajam comigo, tá? Na live, para que o Instagram considere o conteúdo relevante, tá? E que mostre que eu estou ao vivo aqui para as outras pessoas, porque o Instagram não mostra para todo mundo, tá? Então vamos ajudar o povo aí a parar de procrastinar, tá? E fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, combinado? Que legal. Então, assim, gente, lembrem sempre de fazerem isso, tá? De participarem nas lives, tá? Que aí chega mais pessoas. Oi, gente. Oi, Lucimar. Tudo bom? Que legal. Fernanda. Que legal, gente. Que legal. Isso aí, vamos participar. Ivna, que bom que vocês estão aqui, gente. Que legal. Então, assim, um outro ponto importante, tá, gente, que a gente precisa ter para vocês não ficarem procrastinando, é vocês pensarem, começar a pensar no porquê ou no para quê daquela tarefa ou objetivo que você deseja cumprir, tá? Já ouviram falar a frase que quando você tem um porquê, você supera qualquer como? Vocês já ouviram essa frase? Vocês conhecem?
Que legal que você conseguiu, Ivna. Fico muito feliz. Então, assim, é isso. O que você quer, gente? O que você quer é importante para você? Vai afetar outras pessoas? E assim, e se o que você quer vai afetar outras pessoas, sabe algo que pode te ajudar muito a não procrastinar? É você pensar nelas, nessas pessoas, tá? Então, assim, que aí o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir sair um pouquinho do seu ego, você vai conseguir sair do seu medo de ser julgado, e aí você vai voltar o seu olhar para o outro, entende? Para o que importa no final, que é levar o seu trabalho, que é levar a sua mensagem, entende? Então, assim, se você percebe que o que você faz pode impactar muitas vidas de forma positiva, tá? De forma positiva, volta o seu olhar para isso, que aí você vai ver. Sabe o que vai acontecer, gente? Isso vai te ajudar a agir, mesmo que você não se considere tão bom assim e mesmo que você não esteja com as condições perfeitas, tá? Quando você tem um porquê, você supera qualquer como. Exatamente, exatamente, Rafa, é isso mesmo. A Juliana tá falando aqui, hoje é minha primeira vez que estou vendo, já estou amando. Minha amiga Luciana que me falou de você. Ai, que legal, gente, isso aí indica. A gente não pode ficar com conhecimento só pra gente, tá? Vocês compartilhem mesmo. Quando você tem um porquê, supera qualquer como. Exatamente. Oi, Laísa, que legal que você tá aqui também. Que bacana, gente. Então, assim, percebe como que... Vocês já tinham parado para pensar desse jeito, gente? Assim, que é sensacional, gente, quando a gente começa a sair do nosso próprio mundinho e pensa que algo que você faz pode mudar a vida de outras pessoas também, sabe? Não é só a sua vida, a gente sempre afeta quem está perto da gente, entende? E isso te dá uma força, te dá uma coragem gigantesca, sabe? Gigantesca. Os seus medos, gente, ficam pequenos, pequenos. E aí, assim, é lindo isso. Eu fico até emocionada, gente. É tão bonito isso quando você começa a sair um pouquinho do seu ego, que você perde um pouco desse medo, assim, sabe, de ser julgado e você volta o seu olhar para o outro. Sabe, isso é maravilhoso, gente, sabe? Então, assim, é, pensa isso, gente, por favor, fixa isso na mente de vocês. Outra coisa que te ajuda a não procrastinar, tá, gente? É pensar que você não é refém de uma tarefa, tá? O que eu quero dizer? Você só é responsável pela tarefa. Você não é refém dela. Então faz logo para você ficar livre. Pensa assim. Quando você perceber que você está procrastinando, sabe? Não fica complicando, não fica se prendendo à toa, sabe? E aí como é que faz isso, né, gente? De forma prática, digamos assim. Uma coisa que pode te ajudar muito, tá, gente? É se organizar, se planejar para fazer as coisas que você precisa. Então, não é só ter uma agenda ou um planner, tá, gente? Porque não é só ter, por exemplo, também ter um monte de post-it e fazer listas imensas de tarefas todo santo dia. Por quê? Porque, inclusive, isso pode te deixar mais ansioso ainda, tá? Uma lista gigante de tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na academia, eu tenho que ler aquele livro. Olha o peso que isso dá. Fica tudo muito mais pesado, gente. Então, para te ajudar nisso, procura ter clareza do que você quer de verdade, tá? E estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades. Como definir prioridades? Quer ver como é que você faz isso? O que você está fazendo? É porque você gosta? Responde isso. É porque você precisa disso para pagar suas contas? Entende? Você vê utilidade real nisso? E aí também, gente, é você parar de mimimi. O que é o danado do mimimi? Nem tudo que a gente faz, que a gente precisa fazer, é legal, divertido, gostoso de fazer. Entende? Então, assim, sempre tem as partes chatas, sabe? Que nos desafiam. Não tem jeito. E aceitar isso é maturidade, gente. É maturidade. É vida de adulto que fala. É vida real.
Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. A Priamara, ai que gracinha. O Caio está falando aqui, a procrastinação seria uma insatisfação interna por ver que não está tendo coragem de sair da zona de conforto. Caio, eu até falei no início, acho que você não estava aqui ainda. Muito de você não conseguir ficar procrastinando e tal é a ansiedade de desempenho. É quando você quer ser perfeito e ter as condições perfeitas. Então essa ansiedade faz com que você duvide, faz com que você tenha medo, tá? E muitas vezes, gente, a gente procrastina porque a gente tem medo de ser feliz. A gente às vezes acha que não merece também, tá? Então, por isso, tem muitas coisas que a gente, às vezes, numa terapia, a gente descobre por que você não está conseguindo colocar aquele projeto em prática, entende? Por que você sempre esbarra na mesma questão, entende? Então, é muito disso, é você cada vez mais fazer essas perguntas que eu estou convidando vocês para fazer aqui. Eu estou vendo sentido nisso? Isso é importante para mim? Entende? O Semar está falando aqui, problema é quando vive pelo outro e se esquece. Você também não pode ficar com o seu olhar só para o outro. Você precisa estar bem para conseguir ajudar o outro, entende? A gente não pode virar a nossa vida, os nossos afazeres, pensando só no outro. E muitas vezes esse outro não vai aprovar o que a gente está fazendo. Vai julgar, vai criticar. E aí, se você fica parado no outro, você também procrastina e você não faz. É o medo de ser julgado, é o medo de não ser perfeito. Só que relaxa, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, entende? Então, assim, outro ponto importante, tá, gente, que vocês precisam ter em mente para conseguir vencer a danada da procrastinação é assim, isso que você está fazendo, isso que você precisa fazer, isso te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar? Se pergunta isso todo momento. Tipo, isso que eu tô fazendo realmente me aproxima? Sabe? E assim, às vezes você tá tão no piloto automático que você não consegue nem responder essas questões. Você não sabe nem onde você quer chegar. Será que vocês estão, de alguma forma, assim, no piloto automático, perdido? Porque, gente, quando a gente está no piloto automático, perdido, qualquer coisa serve. A gente não sabe para onde a gente vai. Entende? E aí a gente vai procrastinar mesmo porque a gente não está conectado com o que faz sentido pra gente. Entende? O Fernando está falando aqui, pequenas metas também, exato, pequenos passos. O Vinícius está falando, quando mais novo, dava um jeito de fazer logo as tarefas em casa. Minha mãe cobrando o tempo todo era o fim da picada. Tá vendo? É muito chato isso. É muito chato. Ei, Marina, boa noite. A Ivna tá falando aqui, é normal querer sacudir as pessoas que procrastinam muito. Fico muito irritada. Dá um pouquinho de aflição mesmo, né? Porque a gente vê que é muito do perfeccionismo, né? Que é o medo de ser julgado, né? E a gente, é o que eu falei, a gente só vai ficando bom na coisa que a gente precisa fazer, no que a gente realiza, conforme a gente faz. A excelência vem com o tempo, entendeu? Vem com a prática. Sabe, a gente não nasceu sabendo. Olha o tanto que a gente estudou para ter a nossa profissão. E aí a gente fica nessa ilusão que dá para resolver as coisas assim. A Joelma tá falando aqui, deixa eu ver, a Lourdinha, isso é verdade, quando faço porque quero é diferente, e isso. A Joelma tá falando, quando não vejo utilidade, tenho dificuldade em realizar as tarefas, fico de mimimi. Tá vendo? É fato, gente. Quando você começa a procrastinar, é só você começar a pensar, por que isso é importante para mim? Entendeu? Porque aquilo que é importante para você, você arranja tempo e faz. É fato. É fato. Marcele está falando aqui, tem que fazer porque é a nossa responsabilidade e não porque dá prazer. Não dá para ter prazer com tudo, né, gente? Isso é utopia, né? Não dá. Sugestão, 7 hábitos das pessoas eficazes. Esse é um clássico, né? É um clássico mesmo esse livro, é legal também. O que é mais difícil eu sempre deixo para o final. Eita. Diga, vamos começar a mudar isso, hein, Rafinha? Vamos começar a mudar isso. O Fernando tá falando, tem que pegar o boi pelo chifre. Não tem jeito, exato. Tem que enfrentar, ir lá e fazer. Vai com medo mesmo. Coragem é você ir com medo. Procrastinação, então, é o medo de fazer as coisas. Achava que era só as pessoas que não fazem mesmo. Não, é porque a procrastinação, Ivna, sempre tem essa coisa de você ficar com medo de ser julgado. Sabe quando você às vezes você não confia muito no seu taco e aí às vezes você fica com medo de ser descoberto?
Então, tipo assim, se eu me expor, se eu for pro campo de batalha, talvez eu vou ter que ter a humildade também de reconhecer que eu não sou tão bom assim, aí que eu preciso me preparar mais. E aí é o medo, às vezes, da gente ser. Tem uma síndrome que a gente chama na psicologia que chama síndrome do impostor. Muitas pessoas sofrem dessa síndrome, tá? Que é você achar que você vai ser descoberto, pego a qualquer momento, porque você não é tão bom assim. E aí isso tem que trabalhar na terapia. Tem que trabalhar na terapia, porque às vezes a pessoa é maravilhosa, sabe muito, e aí fica presa por questões de crenças limitantes que ela mesma coloca na mente dela. E às vezes muito isso é ansiedade, é você estar lá no futuro, e aí você fica tanto querendo controlar e antecipar as coisas que você trava e não consegue fazer, entende? A Gabi tá falando aqui, é normal procrastinar, mas querer dos outros tudo na hora. É engraçado, né? Porque nós somos espelhos um dos outros, né, Gabi? Então, às vezes uma coisa que a gente tem dificuldade, o outro tá lá com a dificuldade também. E aí a gente às vezes não tá conseguindo fazer esse movimento e aí quer que o outro faça. Quer que o outro resolva, entende? Então, assim, a gente tem isso mesmo. A gente tem muitos pontos cegos, Gabi. Então, assim, às vezes a gente tem o que a gente sabe tem sobre a gente, tem o que a gente não sabe sobre a gente, tem as coisas que as outras pessoas percebem e a gente não enxerga, e tem as coisas que ninguém sabe. Isso na psicologia a gente chama de janela de Johari, tá? É uma teoria que tem e que eu vejo que faz muito sentido, tá? A Vanessa tá falando aqui, não seria falta de confiança em si mesmo? Sim, sim. A Joelma tá falando, podia falar mais esse tema, crenças limitantes. Joelma, esse tema dá uma live inteira, Então, assim, gente, se você percebe que você gosta, se você percebe que você não gosta, que aquilo não faz sentido pra você, tanto sentido pra você, você percebe que tudo isso vai parecer mais difícil, mais pesado, entende? Então, assim, você precisa ver sentido no que você está fazendo, você precisa se conectar com o que você está fazendo, sabe? Você precisa ter um porquê, um pra quê que você está fazendo algo. Sempre quando você estiver, assim, meio perdido e tal, você começa a fazer isso. Peraí, por que eu estou fazendo isso? E pra quê? Qual que é o objetivo? Entendeu? Você precisa se conectar com tudo que você se propõe a fazer. Se você se conecta, geralmente dá certo, tá? Outra coisa que te ajuda a não procrastinar, gente, é ter uma rotina, tá? Então, acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário, sempre. Parar de ficar usando o botão soneca logo no início do dia, né? Toda hora lá apertando o botão soneca, sabe? Porque o que é isso? O botão soneca, é você nem começar o dia e você já tá procrastinando e mandando essa mensagem pro seu cérebro de preguiça, que você não tá pronto, entendeu? É você dando esse comando no primeiro minuto que você acorda. Olha que coisa que a gente faz. Olha o que a gente faz com a gente. E isso afeta todo o seu dia, tá? É como se você estivesse falando para o seu cérebro, eu não estou pronto, eu não descansei o suficiente. Então, para com esse botão soneca aí, tá, gente? O Lourenço está falando, sugestão, faça lives com crenças limitantes e síndrome do impostor. Legal, legal. Vou pensar nisso para a semana que vem, tá? E assim... cuidado também, tá, gente, com os ladrões de tempo, tá? Deixa eu ver, Rafinha, eu já tenho 4 alarmes para não arriscar apertar o soneca e perder a hora. Mas esses alarmes viraram soneca, hein, Rafa? 4 alarmes? Como assim? Então, assim, o que eu quero falar agora, gente? Eu quero falar com vocês a respeito dos ladrões do tempo, tá? O que são ladrões de tempo? Algo que pode te ajudar muito a produzir, tá? E parar de procrastinar é desabilitar as notificações do seu celular. Sair de alguns grupos de WhatsApp, parar de assistir todas as séries. Isso tudo pode se transformar em ladrões de seu tempo. E aí você nunca tem tempo para fazer o que precisa ser feito, tá? Então, na hora que você precisa se focar em alguma coisa, faz isso. Coloca o celular no modo avião. Desliga, sabe? Desliga a TV, desliga tudo, porque é fácil, a gente distrai num minuto, gente, num minuto. Quem é ansioso e às vezes é muito distraído, um passarinho que passa aqui, pronto, acabou. Já perdeu o foco todo, tá? A soneca é o único sono que me satisfaz. Ô, gente, como assim, gente? Então, assim,
A questão dos ladrões do tempo, gente, é que eles tiram você do foco. Então, se você tem esse cuidado, essa astúcia, sabe, de eliminar as distrações, você também diminui as chances de você terminar o seu dia, sabe como? Frustrado, frustrada, porque você não conseguiu cumprir as tarefas, sabe? Porque você não conseguiu cumprir nem metade do que você tinha se colocado lá como meta, como prioridade, entende? A Thaís tá falando e eu. O Edson tá falando aqui, ladrões do tempo, falou tudo, minha amiga. TV tem sido um deles. Pois é, desliga essa TV, gente. Coloca. Sabe uma outra coisa também que pode ajudar vocês? É uma dica muito legal, tá? Porque a gente também não precisa entrar nos extremos, sabe? Ah, não vou fazer mais nada. Uma coisa muito legal da gente fazer é dividir o seu dia em blocos, tá? E fazer pausas. Outro dia eu até tava puxando o assunto aqui nos stories, gente, falando se vocês têm momentos de pausa. Por exemplo, coloca um cronômetro no relógio. Eu vou estudar agora 30 minutos, tá? E aí, quando der esse tempo, você vai e faz uma pausa de 10 minutos, entendeu? Para tomar uma água, para ver as redes sociais rapidinho e volta, tá? O Caio tá falando aqui, saí de uns 8 grupos e tá me ajudando bastante, tá vendo? Porque a gente não dá conta de acompanhar tudo. Ô, gente, essas notícias todas que a gente tá tendo, eu não consigo acompanhar os grupos mais. Eu também não consigo, não consigo. E eu também não faço questão. Então não fica com aquela sensação, sabe, que às vezes você tá perdendo alguma coisa. Não, escolhe um horário do dia para olhar as notícias e tá ok, porque eles ficam repetindo as notícias o dia inteiro. Então não fica com essa sensação, nossa, eu tenho que ficar aqui atento o tempo todo, porque senão eu vou perder alguma coisa. Não é assim. A Gabi tá falando aqui. Tenho que levantar no primeiro despertador. Se colocar soneca, já era, acorda até pior. Tem até alguns estudos científicos que falam isso mesmo, tá, Gabi? Que você, se você vai e volta a dormir, dessa questão dos comandos do cérebro que eu tô explicando aqui, é como se você estivesse falando pro seu corpo que você não tá pronto, que você não tá bem, tá? E isso afeta muito no seu emocional. Isso realmente não é legal a gente ficar colocando soneca, tá? Então, gente, essa questão de dividir o dia em blocos, fazer pausas é extremamente importante. O nosso cérebro, gente, ele tem um limite de foco, de atenção. Então a gente precisa também dessas pausas e ele também precisa, sabe de quê? Recompensa. O cérebro precisa de recompensa, tá? Então, assim, essas pausas podem ser pequenas recompensas que você se dá por estar conseguindo realizar a tarefa. Vocês entendem isso? Apertem os coraçõezinhos aqui, deixa eu ver se vocês estão entendendo isso. As pausas são pequenas recompensas que você se dá por estar fazendo a tarefa. A Lourdinha falou, fiz assim, coloquei 5 prioridades. Deus, saúde, família, estudo, casa e coloquei hora para fazer. Tá me ajudando muito. Isso mesmo, Lourdinha, perfeito, perfeito. Então, assim, as recompensas, gente, presta atenção, não precisam ser coisas complicadas e maravilhosas, tá? Isso assim, é só fazer uma coisa simples que vai te deixar feliz, sabe? É pegar o celular um pouquinho, é ir ali dar um abraço na sua mãe, dar um abraço no seu pai, é pegar um livro que você quer ler e ler 5 páginas. Essas pequenas pausas, essas pequenas recompensas que você dá, é coisa simples, tá, gente? É coisa simples. A Lourdinha tá falando, e faço como, por exemplo, almoçar. A Joelma, adoro recompensas. Recompensa é fundamental, gente. A gente funciona assim, tá? A gente funciona com recompensa. A gente tem que ter um porquê. Então, eu vou estudar 30 minutos aqui porque depois eu quero assistir aquela série. Porque depois eu quero jogar meu PlayStation. Entendeu? A gente trabalha assim, é assim que a vida funciona. A gente quer prazer, a gente não quer trabalho, não, a maior parte do tempo, tá? A Juliana tá falando aqui, falou tudo, Lourdinha, também tô assim. É isso aí, gente. Então, outra coisa também que pode ajudar muito vocês, tá? É você parar de querer ter um equilíbrio perfeito de tempo, tá, gente? O que é isso? É você querer ter um equilíbrio perfeito na dedicação em todas as esferas da sua vida. O que eu quero dizer? Amor, família, saúde, trabalho, amigos. Não tem como você fazer uma conta matemática disso, tipo 4 horas para a família, 4 horas para o trabalho, não tem como fazer isso. Eu até fiz um post aqui que depois vocês procuram, tem um vídeo também que eu coloquei, Malabaristas do Tempo, que vocês vão entender isso que eu tô falando. Em alguns momentos da vida, gente, o que acontece? Você vai precisar dedicar mais para o trabalho,
e aí de repente você vai ter que correr para socorrer os amigos ou a família que está precisando de você, que está sentindo a sua falta. Não existe um equilíbrio perfeito disso. Existe um ajuste. É você perceber que tem uma coisa andando, deixa eu ir lá resolver isso. Entende? Porque se você fica na rigidez, na perfeição, você trava. Você trava, gente. Para com a rigidez e com a perfeição, tá? Vamos esquecer disso, tá? Então vamos desapegar disso, combinado, gente? Vocês vão desapegar disso? Vocês vão lembrar de mim quando vocês começarem a ficar com os ideais de perfeição? Pelo amor de Deus. Por favor, tem que ser flexível. A vida pede pra gente ser flexível. Olha o que está acontecendo diante dessa pandemia, gente. A gente não tem controle de nada nessa vida. A gente faz o nosso melhor, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que tentar cada vez mais ser flexível, sabe? Deixar as coisas fluírem também. Fazer a nossa parte, mas deixar as coisas fluírem, tá? A Joelma tá falando aqui, sempre lembra. Ah, que bom, que legal, tá? Então lembra, gente, perfeição é difícil, deixa a gente na rigidez, te paralisa e é impossível a gente fazer isso. E assim, um último ponto, não menos importante, que eu gostaria de falar aqui para vocês, tá? E que pode ajudar muito vocês a parar de procrastinar, é a habilidade de falar não. Não, quanto necessário, tá? Nordinha tá falando aqui, era pra estar assistindo missa e tô aqui na live. Não, mas a missa depois tem outro horário. A live é só essa, Lourdinha, fica aqui. Então, assim, uma coisa que ajuda muito, tá, gente? É você ter essa habilidade de falar não. Não, gente, fala não. Não dói falar não, tá? Então, assim, não posso, não quero ir, não quero agora, não posso agora, entende? Você precisa aprender a falar não na sua vida, gente, tá? Você precisa perder o medo de desagradar, tá? O medo de desagradar e sair da ilusão que é possível agradar todo mundo. Sempre vão te criticar, gente. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Sempre vai ter alguém que não vai compreender o momento que você está passando. Então, assim, se liberta. Fala mais não, tá? Panela Doce Vida tá falando aqui, tô fora dessa, não sei falar isso não, mas tem que aprender a falar não, a gente precisa colocar limites, tá? As pessoas às vezes precisam que a gente mostre os nossos limites. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes? Nós somos igual criança pirracenta. Criança que quer, eu quero agora. Não, eu quero que você faça isso pra mim. A gente faz pirraça. Depois de adulto a gente faz isso, tá? Vinícius está falando aqui, falar não é libertador, aqui a Mari, não, bem grandão. Pelo menos isso eu sei, falar não. Ah, Marcelo, é isso, gente. Tenho dificuldade de falar não, mas a gente precisa aprender a falar não pro nosso bem e pro bem do outro, gente, tá? A gente, às vezes, quando fica nessa coisa de não falar não, a gente se prejudica o outro também, que não cresce, que não vai para frente, que não descobre os potenciais que ele tem. Então, a gente precisa falar não, a gente precisa mostrar os nossos limites. E assim, se a gente fala sim para tudo, não dá certo, gente, não dá certo. E tem outra coisa, você às vezes fala sim sempre. Aí, quando você fala o primeiro não, você faz 1000 sim. Aí o 1001 você já não presta mais. Então, assim, você precisa lembrar da importância das pessoas também terem relações mais verdadeiras, as relações serem, assim, menos líquidas, menos superficiais. Como assim? Você não respeita o livre-arbítrio do outro? Você não respeita as vontades do outro? E assim, esse respeito começa por vocês, gente. Você que tem que mostrar isso pro outro, não querer que o outro, tipo, adivinhe que você precise de alguma coisa. A gente precisa se posicionar, tá? A Marcele tá falando aqui, não estou afim, não acho legal, não estou disponível. É isso, gente, é isso. A Rafa tá falando aqui, imaginei que ia ficar me sentindo culpada, mas quando disse não para uma amiga, me senti muito leve. Falando aqui pro Vinícius, é isso, gente, é isso. Assim, muitas vezes de você ficar procrastinando as coisas, é essa ideia que você acha que tem que falar sim para todo mundo. Se você está envolvido num projeto importante, às vezes você não vai poder ir lá encontrar com a sua amiga, entende? Então, assim, tá tudo bem falar não, tudo bem. E a gente tem que ter maturidade, não tem mais nenhuma criança aqui que não pode ouvir um não. O que é isso, gente? Para, né? A Joelma tá falando aqui, tá pensando, Joelma, tá pensando?
eu acho que a gente vai perdendo a identidade quando falamos sempre sim. Sabe o que que é? A gente tem muita necessidade, Joelma, de pertencer. A gente tem muita necessidade de se sentir querido, sabe? De ter um grupo que acolhe a gente, que apoia a gente o tempo todo. E é por isso que às vezes é tão difícil a gente falar não, tá? Porque a gente sempre foi educado, a gente não foi educado nesse movimento de a gente estar bem primeiro, a gente coloca primeiro a máscara de oxigênio na gente para depois colocar no outro. A gente sempre foi educado naquela coisa assim, eu vou fazer pelo outro que eu gostaria que fizesse por mim. Só que às vezes esse pensamento é extremamente danoso, porque às vezes a pessoa tem uma percepção totalmente diferente de você. E aí, às vezes, você vai estar num esforço gigantesco para agradar aquela pessoa e aquilo ela nem considera importante. E é por isso que tem tantas falhas na comunicação. Por isso que a gente tem tanto problema de relacionamento. Entende? Essa dificuldade de falar não, essa dificuldade de perceber que somos diferentes. Entende? E que tá tudo bem desagradar e às vezes um não que você dá, a pessoa vai virar e falar assim depois para você, poxa, você sabe que aquilo me fez pensar a minha vida? Aquilo vai encorajar a pessoa também para entrar nesse movimento. Entende o que eu tô falando, gente? Então, quando a gente começa a ter autoconhecimento, quando a gente começa a se libertar, quando a gente começa a falar não, quando a gente começa a se apropriar da gente, as pessoas também começam a gostar mais da gente, acontece uma mágica, porque a gente fica autêntico e a gente se conecta, entende? Então, quando eu falo, eu não tô dando conta, eu não quero fazer isso, a pessoa fala assim, uau, eu também não. Eu também não quero. Entende? Deixa eu ver aqui a Lourdinha, verdade. Sim, Rafa, a ideia é essa, você em primeiro lugar. É isso, gente. Então, assim, não dá pra ser perfeito, tá, gente? Não tem como ser perfeito. Os limites são muito importantes, tá? Às vezes a gente reclama que as pessoas não respeitam a gente, mas é porque a gente não se respeita primeiro. Entende? Porque a gente fica sempre nesse olhar voltado para o outro. E aí a gente sofre. Porque você precisa se alimentar primeiro. Você precisa... A gente só consegue dar, gente, aquilo que a gente tem. Entende? Então, assim, pensa nisso tudo que a gente conversou aqui hoje. Estabeleça prioridades para vocês. Pensa na questão do bloco, de dividir, de fazer pausas, tá? Rever a live aqui, faz as anotações que forem precisas, começam a refletir, comecem a cada vez mais se conectar com o que faz sentido para vocês. Saiam do piloto automático e não queiram ser todos iguais, não queiram fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é chato. Isso é chato, gente. Entende? Você precisa se conectar de verdade com você e pagar o preço por isso. E assim, eu te garanto, vai valer a pena. Vai ser muito bom. Você vai ver como é que a sua vida vai se transformar. O Caio tá falando aqui, o Babu mesmo sendo amigo do Prior, não quis passar por cima dos próprios princípios, falando não à estratégia dele. Uau! Isso é uma pessoa que tá empoderada dela mesma. Percebe? Ok, eu vou pagar o preço de ter a minha opinião, de ter a minha posição. Eu gosto muito de você, mas eu não concordo. Porque, gente, até o Lourenço falou isso comigo que outro dia a gente conversando num post. Ele falou que você amar uma pessoa não é ser cúmplice. Eu achei maravilhoso e eu concordo. Entendeu? Você gostar de alguém, você ter carinho por alguém, não significa que você é cúmplice da pessoa, que você tem que concordar com tudo. Não significa, gente. Para com isso, tá? Ah, Lourdinha, que bom. Sua live é uma aula muito boa. Eu fico muito feliz, tá, gente? Eu acho, assim, que a gente tem que aproveitar e, assim, eu quero pedir um favor muito grande para vocês, tá? Faz um print aqui da live, pega um momento aqui da live, faz um print e me marquem colocando algo que vocês acharam legal, que vocês aprenderam. Coloca lá nos stories de vocês, faz o print aqui, tá? E aí, tipo, escreve alguma coisa, algum insight que vocês tiveram e me marca lá. Tem que me marcar porque senão eu não vejo, tá? E aí, assim, coloca uma frase, algum insight que vocês tiveram, alguma coisa muito legal que vocês aprenderam aqui. Por quê? A gente precisa, gente, compartilhar as coisas com as pessoas. Não pode ficar com conhecimento só pra gente. Não pode, tá? Então, assim, conhecimento, gente, é poder. Transforma a nossa forma de nos percebermos, de perceber o mundo. Então, às vezes, gente, um insight, uma coisa que a pessoa escuta, muda a vida dela por completo. Muda a vida dela por completo.
Uma coisa que ela ouve muda o jeito que ela se percebe, muda o jeito que ela percebe a vida. A gente reclama que tem tanta coisa ruim na internet, mas vamos usar ela então para fazer a nossa parte? Para espalhar coisas boas que acrescentam na vida de alguém? Vamos fazer isso? Muito do conteúdo que eu coloco aqui, gente, claro, é divulgação do meu trabalho, né? Mas eu tenho muito esse objetivo de somar, de ajudar as pessoas de alguma forma, em especial aquelas pessoas que não podem pagar uma terapia. Então essa é a minha forma de contribuir com o mundo, essa é a minha forma de contribuir com o meu trabalho, entendeu? Então assim, vocês entendem a importância desse movimento? Sabe, eu posso contar com vocês, gente? Vocês fazem isso? Porque olha só, é tão gostoso, né? O tanto de coisa que a gente conversa, que a gente aprende, que a gente reflete, né? Então faz isso. Começa a pegar nas lives, faz um print e aí me marca e coloca assim, qual foi o insight que vocês tiveram? E coloca nos stories de vocês. As pessoas estão precisando tanto de alento, gente. Às vezes é tão simples a gente ajudar alguém, né? Faz isso sim. Tá bom? A Vanessa aqui, que legal, gente, é muito legal poder contar com vocês. Eu fico muito feliz que vocês estão nessa vibe também de espalhar coisas boas, né? Já basta de notícia ruim, de notícia difícil. Vamos ajudar as pessoas a fazer esse movimento de empoderamento de si mesmo, de autenticidade, de se permitirem ser cada vez mais elas mesmas. Quando a gente começa a fazer isso, as outras pessoas tomam coragem de fazer isso também. É lindo isso. É maravilhoso, eu fico arrepiada, gente, eu fico toda arrepiada, tá? Então, assim, é isso, gente, eu espero vocês aqui na quarta-feira que vem, chamem os amigos, me mostra lá qual foi a reflexão, qual foi o insight que vocês tiverem, compartilha com seus amigos, compartilha aqui comigo, eu vou ficar muito feliz, porque o objetivo é esse, tá? E eu vou ter que parar porque a Marília tá chegando, né, ela é minha amiga, eu não posso atrapalhar a live dela. Tá bom, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Cuidem-se cada vez mais, fiquem bem, isso tudo vai passar. Sejam cada vez mais flexíveis na vida de vocês, vai dar tudo certo, tá bom, gente? Olha, mas já, aqui tem 50 minutos já, Ed. E eu combinei isso com a Marília, não posso falhar com ela não. Como assim? Então, até a próxima quarta-feira. Eu vou pensar na questão das crenças limitantes que vocês falaram e síndrome do impostor, né? Que vocês ficaram interessados de entender isso, que tem muita coisa da procrastinação, né? Então, joia, gente, eu vou pensar isso, gente. Quarta-feira estamos aqui de novo, chamem os amigos e eu quero ver os prints de vocês. A gente gosta disso, quer ver aquela prática que aprendeu, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.